Você ainda passa por apuros na hora de controlar a embreagem do seu carro? Nós sabemos muito bem que você ter um controle de embreagem bem definido é algo essencial para você conseguir ter um bom desempenho nas tarefas do dia a dia que você vai encontrar ao dirigir. Como, por exemplo, pequenas manobras, quando você for fazer um estacionamento, você precisa aproximar do carro que está à sua frente, ou quem sabe no carro que está à sua traseira, você precisa fazer isso de forma que você garanta que não haja uma colisão, não é verdade? Ou quando você quer de repente aproximar da calçada, subir em cima da calçada não é uma opção. E quando você chega em casa, que você quer deixar o seu carro bem pertinho da parede, você não quer entrar com o carro dentro da parede, não é verdade? Então chega de dar carreirão, chega de dar disparo com o carro, chega de deixar ele morrer. No vídeo de hoje nós vamos entender de forma descomplicada como é que você tem que agir para conseguir executar um excelente controle de embreagem, para conseguir ter o carro aqui, ó, na palma das suas mãos, ou melhor, na sola do seu pé, porque você é o comandante dessa bagaça toda aqui e você tem que saber controlar. Então vamos aprender a controlar? Puxa a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando. Meu nome é Maicon Martinez e aqui é a série onde eu descomplico tudo aquilo que parece muito complicado na hora de dirigir um carro. Então, se você é novo por aqui, já desce lá na parte dos comentários e coloca lá, além do controle de embreagem, o que mais que você acha muito complicado na hora de dirigir um carro, que você gostaria que eu descomplicasse isso para você. Quem sabe o seu comentário não se transforma em mais um vídeo da nossa série aqui do Descomplicando, para ajudar você e várias outras pessoas que também, possivelmente, possa vir a ter essa mesma complicação que você. Seria massa, não seria? Você vê o seu comentário se transformando em um vídeo? Então não perde essa oportunidade. Vai lá, desce lá e já deixa o seu comentário. Maravilha? Muito bem. Então, para a gente entender esse conceito aqui do controle de embreagem, parar de ficar apanhando da embreagem do carro, nós vamos navegar aqui por 4 pontos importantíssimos para esse raciocínio ficar completo, pleno, e você sair desse vídeo de hoje falando: uau, agora eu vou controlar a embreagem, cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Primeiro ponto, número 1, você precisa entender por que existe a embreagem. Eu vou resumir isso em uma frase, e essa frase tem que ficar presente para você, tem que ser interiorizada. E eu quero já adiantar sobre esse primeiro ponto que tem um vídeo aí no canal que eu descomplico todo o funcionamento da embreagem. Eu recomendaria muito que você, caso você não tenha assistido, que você vai lá, procura aí no canal esse vídeo, como funciona a embreagem. Eu recomendaria demais que você assistisse ele primeiro, para depois vir assistir esse daqui. Ok? Se você não assistiu ele, então corre lá e assiste, aí depois você dá continuidade. Lá eu vou explicar certinho, de forma complexa, completa e simples e descomplicada, como funciona a embreagem do carro. Segundo ponto, nós vamos analisar aqui os vários pontos de embreagem que existem. Talvez existam pontos que ainda você não entendeu que exista, e isso sim pode ser um dos motivos das quais você ainda está se complicando tudo aí na hora de controlar a embreagem do carro. Então eu vou mostrar para você na teoria e na prática os diferentes pontos da embreagem que existe aqui no carro na hora de fazer o controle. Se são diferentes pontos, se tem mais de um, quando que eu uso cada um deles, você vai entender isso, você vai sacar isso comigo aqui nesse vídeo de hoje. Terceiro ponto, nós vamos trabalhar 2 tipos de controle de embreagem, usando a aceleração e não usando a aceleração. Ô Maicon, quando é que eu devo usar o controle de embreagem associado com a aceleração? Ou quando é que eu devo usar somente o controle de embreagem sem existir aceleração? Eu vou deixar isso bem claro para você também. E quarto e último ponto, não podia faltar, são a identificação dos erros comuns. Quais são os erros que geralmente as pessoas
cometem e o que é que você tem que ficar ligada ou ligado para não se enquadrar nessa categoria dos erros comuns. Ok? Então, começando, primeiro ponto. Por que existe embreagem, Marco? Por quê? Seguinte, eu vou resumir isso em uma frase. Você tem que fazer sentido para você isso. A embreagem é o que conecta a força do motor para as rodas. A embreagem é o que faz essa conexão, é o que faz essa entrega da força que é criada pelo motor para as rodas. Então a força do motor está lá no motor, a roda está lá no chão, alguma coisa tem que fazer essa conexão entre os dois, para que a força do motor chegue lá nas rodas. E isso acontece através do sistema de embreagem, que vai receber a força, vai passar para o sistema de transmissão, vai, de acordo com a marcha que está, vai gerar um resultado lá nas rodas. Então, de forma simples, a embreagem é o que conecta a força do motor para as rodas. Ok? Do jeito que você solta a embreagem, é o jeito que você faz essa entrega. Então, se você solta de uma vez, você vai entregar a força do motor para as rodas de uma vez. Se você não solta, você não vai entregar. E se você solta devagar, se você solta rápido, do jeito que você soltar a embreagem, é o jeito que você vai entregar a força do motor para as rodas. Beleza? Depois que isso ficou claro para você, agora a gente vai já partir para o segundo ponto. Quais são os diferentes pontos de embreagem que existem? Seguinte, um total de 4 pontos. 4 pontos de embreagem. A embreagem não é simplesmente pisar e soltar. Entre o pisar e soltar existem 4 pontos que você tem que sacar que existe para as coisas fazerem sentido para você. Alguns de vocês provavelmente aprendeu que você tem que pisar na embreagem, pôr marcha, soltar metade e depois soltar o resto. Alguns de vocês aprendeu que você tem que pisar na embreagem, pôr a marcha e vir soltando a embreagem devagarzinho, sempre. Alguns de vocês aprendeu. Não aprendeu. Se não tivesse aprendido, não tava aqui. Beleza? Que existem 4 pontos. Eu ia falar que existe 4 pontos, mas se tivesse aprendido, não tava aqui. Beleza? Então você vai aprender quais são os 4 pontos. Seguinte, imagina que você ligou o carro, pisou no freio, soltou o freio de mão, pisou na embreagem até o final e colocou a primeira marcha. Beleza? Então imagina aí, você está segurando o freio, o carro está ligado, está com o pé pisado na embreagem, primeira marcha colocada. Aí, exatamente nessa situação, você começa aos poucos soltar a embreagem devagar. Aos poucos. Enquanto você começa ali nos primeiros movimentos que você executa, você não vai perceber mudança nenhuma. O carro vai continuar exatamente do mesmo jeito. Só que vai chegar um momento que ao soltar a embreagem, você vai perceber que o carro vai começar a dar uma pequena tremidinha, bem de leve. Nessa primeira experiência, para você ver isso na prática que eu tô falando, você tem que vir soltando bem devagar mesmo, tá? Demore quanto tempo for necessário. Mas quando você perceber essa primeira mudança e você parar o pé ali naquela posição, sem soltar mais, sem pisar, deixar o pé parado ali naquela posição, acabou de mudar, parou. O que é essa mudança, Marco? É pouca força do motor está sendo entregue para as rodas. Ah, mas o carro não vai estar andando, certo? Certo, porque você vai estar pisando no freio. Essa primeira mudança que a gente ouve, e quando você para o pé ali naquela posição, ali é onde eu chamo de ponto fraco de embreagem. Seguinte, quando você pisou na embreagem, o pisar, estar com o pé lá no fundo, é o ponto 0. Beleza? 0 porque tá zerada, tá lá no fundo. Você veio soltando, chegou um momento que você percebeu que o barulho do motor mudou e você parou o pé ali naquela posição. Ali é o nível número 1. O nível número 1 é o ponto fraco da embreagem. Por que que chama ponto fraco, Michael? Porque pouca força do motor está sendo entregue para o carro. Então, se você estivesse numa reta, 100% reta, retinho, e você estivesse com a embreagem exatamente nesse ponto fraco da embreagem, segurando ali, e soltasse o freio, o carro ele começaria a andar bem devagarzinho.
Por quê? Porque está fraquinho, pouca força do motor está sendo entregue para as rodas. Ok, maravilha. Só que voltando para o nosso exemplo, imagina que você está lá com o pé pressionando o freio, você está no ponto fraco, aí você decide soltar a embreagem um pouquinho mais. Se você continuar soltando, assim que você começar a soltar, você já vai perceber que o barulho do motor vai mudar novamente. Ele vai começar a tremer um pouquinho mais e vai ficar mais perceptível essa tremida para você. Por que que tá tremendo mais, Marco? Porque agora mais força do motor está sendo entregue para as rodas. Só que como o carro está sendo segurado pelo freio, então você sente essa trepidação, que é meio que uma briga, né, entre motor e freio. O motor está querendo fazer o carro andar, mas o freio está mantendo ele parado. Então, como isso está mais intenso, é o ponto número 2, é o ponto médio. Nós chamamos ele de ponto médio ou ponto ideal. Por que ponto médio ou por que ponto ideal? Essa palavra ideal, nossa, então será que é ele que eu tenho que atingir sempre? Ele é o ponto ideal porque nesse exemplo da reta, na reta perfeita, reta 100%, se você segurasse nesse ponto ideal e soltasse o freio, o carro ele sairia sem fazer força de menos e sem fazer força de mais. Ele sairia um pouco mais forte do que no ponto anterior, do que no ponto fraco, porque agora ele está com um pouco mais de força sendo entregue do motor para as rodas. Tá fazendo sentido? Beleza. Só que se de repente, ainda nesse ponto ideal, nesse ponto número 2, com o freio pressionado, você decidir soltar a embreagem um pouquinho a mais, ai, Marco, o carro já vai morrer. Não. Você vai perceber que ele vai começar a tremer bastante, ele vai começar a tremer forte mesmo. E quando você percebe essa tremida mais forte, você trava o pé ali naquela posição, ou seja, você está na beirada do precipício, se você soltar um pouquinho mais ele morre. Se você não soltar, ele vai permanecer daquele jeito. Ali é o que nós chamamos do ponto perigoso, ou o terceiro nível da embreagem. Por que ponto perigoso, Marco? Simples. Ai, porque eu tô em perigo, né, Marco? Não, porque o carro está prestes a morrer, ele está perto de morrer. Então, se você passar daquele ponto, provavelmente 99,999 de certeza o carro vai morrer. Por isso que é ponto perigoso, porque não é que coloca você em perigo, não é isso. É que o carro está prestes a morrer. Então, se você passar dali, ele vai apagar, certeza. Então, até aí nós navegamos 3 pontos, certo? E o quarto e último ponto é a embreagem toda solta, que é o ponto que você deve atingir somente depois que o carro entrou em movimento, que ele ganhou velocidade, aí você pode terminar de soltar a embreagem. Na saída, o foco não é saída, né? Mas já pondo o pezinho lá no assunto de saída, muitas pessoas deixam o carro morrer justamente porque atinge esse quarto ponto da embreagem antes do carro ganhar velocidade. A pessoa solta o freio e já solta a embreagem, o carro vai morrer mesmo. Então, repassando, pisei na embreagem até o fundo, ponto 0, nível 0. Vim soltando, soltando, soltando. Opa, mudou o barulho do motor. Essa primeira mudança, ponto número 1, ponto fraco. Nível número 1 chama-se ponto fraco da embreagem. Soltei mais um pouquinho, soltei, oh, mudou de novo. Ponto ideal, ponto médio ou ponto número 2. Soltei mais um pouquinho, soltei, opa, agora ele tá tremendo bastante, tá forte, hein? Ponto perigoso ou número 3, ok? Então eu quero que você entenda que de acordo com o tanto que você solta a embreagem, é o tanto de força que você está entregando do motor para as rodas. Então quanto mais eu solto, mais força o carro vai ter, mais força ele vai exercer na hora que eu soltar o freio. Quanto menos eu solto ou mais aperto, mais fraco o carro vai ficar. Menos força do motor vai ser entregue para as rodas. Faz sentido? Ô Marco, e quando que eu uso cada um desses pontos? Seguinte, é muito variáveis as posições, mas vamos por partes. Imagine que você está
subida. Se você utilizar o ponto fraco, pouca força do motor vai ser transferida para as rodas. Como o carro está na subida, existe a força da gravidade que vai estar sendo exercida no carro, vai estar puxando ele para trás. Por isso que você solta o freio, o carro vem para trás. Como esse ponto fraco, pouca força do motor é entregue para as rodas, então não vai ser o suficiente. O carro não vai ter a força suficiente sendo entregue para as rodas para vencer a força da gravidade puxando o carro para trás. Então o ponto fraco não se usa na subida, não dá certo. Por isso que às vezes a pessoa dá o ponto da embreagem, solta o freio, o carro vem para trás. Não soltou a embreagem suficiente, ok? E se eu usar o ponto médio, Maicon? Depende. Vai ter subidas que vai dar conta. Vai ter subidas, se ela for muito forte, o ponto médio não vai dar conta também. Geralmente em subidas muito íngremes, o ponto que você já tem que ir direto é o ponto número 3, é o ponto perigoso, onde o carro treme bastante, onde muita força da embreagem, muita força do motor está sendo entregue para as rodas através do sistema da embreagem. Então se você está lá numa subidona, você vai fazer uma saída e você dá o ponto perigoso, ou seja, dá muita força do motor para a roda, a hora que você solta o freio, somente duas coisas podem acontecer. Ou o carro vai ficar parado, aí é só você dar uma aceleradinha e o carro vai ter mais força e ele vai começar a andar, mas mantenha a embreagem naquele ponto, ou vai trabalhando de forma muito minuciosa. Ou a segunda situação, a hora que você soltar o freio, o carro já vai começar a andar para frente, mesmo se você não acelerar. Entende? Então, o ponto fraco, você vai utilizar ele geralmente somente em situações de descidas, que são situações que você não precisa de tanta força do motor. São situações que praticamente só o fato de você soltar o freio às vezes já é o suficiente. Ponto fraco. Esse ponto fraco ele é mais utilizado quando você está fazendo algumas pequenas manobras, não todas, porque se você estiver fazendo uma pequena manobra na subida, por exemplo, pode ser que o ponto fraco não seja o suficiente. Então, se você percebe que não é o suficiente, você tem que então soltar um pouquinho mais a embreagem. O grande segredo é você não soltar demais e também não soltar de menos. Cada caso vai ser um caso diferente, e o que é válido, muito válido nessa situação, é o teste. Então você dá o ponto, você não tem certeza se aquele ponto está suficiente, você quer que o carro vá para frente. Quando você for soltar o freio, não vá soltando ele devagarzinho. Você tem que soltar o freio mesmo, levantar o bico do pé lá do pedal do freio para que o carro seja livre. Se de repente ele der uma puxada mais forte, freia de novo e pisa um pouquinho na embreagem, porque você vai diminuir a força do motor sendo entregue para as rodas. Aí você solta o freio de novo, você vai controlando essa força, entendeu? Se de repente você deu o ponto da embreagem, está em dúvida se o carro está na força certa ou não, soltou o freio, ele voltou para trás, isso é uma evidência para você. No caso, você querendo ir para frente, ele foi para trás, é uma evidência que você tem pouca força sendo entregue lá para as rodas. Então você vai ter que soltar um pouquinho mais a embreagem e você vai fazendo esse controle de acordo com a situação, ok? Então esses 4 pontos tem que ficar presente para você. De novo, última vez, pisou, ponto zero, soltou um pouquinho, tremeu, ponto fraco, soltou mais um pouquinho, tremeu mais forte, ponto ideal, soltou mais um pouquinho, tá tremendo muito, ponto perigoso. Soltou além do ponto perigoso, o carro vai morrer. Ele só não morre se ele já estiver em velocidade. Beleza? Teoria entendida, agora a gente vai ver como que isso funciona na prática. Então, tem um videozinho aí dos pedais, só que esses pedais eles vão se mexer conforme o piso do lado do motorista. Como é um carro de autoescola, tem os pedais freio e embreagem do lado do passageiro, que seria onde um instrutor, um aluno de primeira experiência estaria ajudando a evitar acidentes, vamos dizer assim, tá? Então conforme eu executo a ação do lado de cá,
vocês conseguem ver do lado do passageiro, ok? Então vamos lá, eu vou fazer exatamente a identificação de todos os pontos para que vocês consigam compreender na prática. Então, primeiramente, piso no freio, o carro já está ligado, desço aqui o freio de mão, embreagem, primeira marcha. Então, com a embreagem toda afundada, estamos aí no ponto zero, beleza? Eu não sei se vai dar para escutar a tremidinha, mas vai dar para você. Eu vou falar quando eu estiver sentindo a tremidinha, se vocês conseguirem escutar, e vai ser algo a mais para vocês conseguirem processar as informações. Só que conforme eu for identificando esses pontos e for falando para vocês, vocês vão conseguir observar o trabalho dos pedais, principalmente o pedal da embreagem, conforme eu for passando pelos pontos. Maravilha? Então vamos lá, ó. Vou começar a soltar para mim identificar o ponto mais fraco. Começou. Aqui tá tremendo um pouquinho. Esse aqui é o ponto fraco. Ponto fraco da embreagem, ó. Vou zerar, pisar tudo. Zerei. De novo. Ponto fraco. Esse é o ponto fraco. Pouca força do motor nesse momento está sendo entregue para a roda. Aqui eu estou numa leve subidinha. Se eu soltar o freio, ó, o carro não saiu do lugar. Eu soltei o freio, o carro não foi nem para trás e nem para frente. Por quê? Deixa eu soltar só o freio. Nem soltando só o freio ele foi para trás. Então aqui é tão pouca subida que nem precisa de frear para o carro não ir para trás. Então você percebeu que com o ponto fraco o carro nem foi para frente, beleza? Porque é muita pouquinha força do motor sendo entregue para a roda. Vamos de novo, ó. Agora vamos identificar outro ponto. Vamos passar pelo ponto fraco. Ponto fraco. Aqui tá tremendo um pouquinho. Agora eu vou soltar mais um pouco para chegar no ponto ideal. Ponto ideal é aqui. Se eu soltar o freio aqui já, ó, o carro já começa a andar. Por quê? Existe mais força do motor agora sendo entregue para a roda. Entende? No ponto fraco, apesar da tremidinha estar ali, tá acontecendo o atrito, não foi o suficiente para, né, o carro pesa 1000 kg. Geralmente um carro popular comum pesa 1000 kg. Não foi o suficiente. De novo, ó. Ponto fraco, ponto ideal. Vamos ver o ponto perigoso agora. Soltar mais um pouco. Já tá tremendo. Dá para soltar mais. Aqui é o ponto perigoso. Opa! Soltei o freio, a câmera deu uma... Ele foi muito forte. Então, coloquei ponto morto aqui, soltei a embreagem, puxei o freio de estacionamento, soltei o pé do freio. Então, olha que interessante. Quando eu dei o ponto perigoso, ou seja, soltei a embreagem demais, o que aconteceu? Ele foi muito forte para frente, de uma vez. Pode ser que haja situações que eu queira isso, mas normalmente situações comuns, não. Agora essa força que levou ele para frente de uma vez, não seria a mesma força de movimento, o mesmo puxão, se o carro tivesse numa subida bem forte. Porque essa força que ele fez aqui, que numa subidinha quase reta, fez ele puxar de uma vez. Se fosse numa subidona onde ele teria que fazer mais força, possivelmente o carro sairia naturalmente, sem fazer força demais e sem voltar para trás. O medo de muitas pessoas na hora da saída é justamente isso, voltar para trás e pegar no carro que está lá atrás. Mas isso se resolve dando o ponto certo da embreagem. Tem gente que pensa assim: meu Deus, na hora que eu soltar o freio, o carro vai para trás, eu tenho que soltar a embreagem rápido. Aí eu solto a embreagem rápido, o carro morre, acelera, sai cantando pneu. Vira aquela bagunça, mas porque tá trabalhando errado. Tanto a ordem de soltar os pedais, quanto a ordem de
de ponto de embreagem, aceleração, tá errando tudo. O conceito não é esse. Você acha o ponto da embreagem primeiro, faz o carro fazer a força e depois você solta o freio, entendeu? Outro erro comum é quando as pessoas entendem isso, elas já param no semáforo e já fica assim, ó, o carro tremendo. Isso aí estraga. Não faça isso, ok? Com esse princípio dos 4 pontos da embreagem compreendido, agora eu vou mostrar para você o que é, na minha opinião, o melhor exercício que você pode executar para conseguir desenvolver o seu controle de embreagem de forma afinadíssima, beleza? E nós vamos ainda assim usar esses 4 pontos para a gente trabalhar esse exercício. O exercício, eu vou explicar o exercício, como que vai acontecer. Eu estou aqui numa via onde é descida, o carro está com a frente mirado para a descida e é uma via muito pouco movimentada, movimento que é quase zero. Praticamente todo mundo tem aí na sua cidade uma rua que seja pouquíssimo movimentada, quase zero, uma rua sem saída, que tem um desnível de subida, sim, subida ou descida, para que você possa treinar isso com o seu carro, tá? E o conceito aqui é o seguinte: o carro está na descida, eu vou colocar uma marcha ré e vou andar de ré. Aqui eu vou andar numa distância um pouco próximo da calçada, mas não precisaria ser tão próximo da calçada. E eu vou andar de ré, e o meu objetivo nesse exercício é andar o mais devagar possível, controlando o carro somente pela embreagem, sem usar freio, sem usar acelerador, só embreagem. E quando eu falo mais devagar possível, eu falo devagar mesmo. Você tem que imaginar que tem um senhorzinho de 90 anos com aquela cadeirinha, sabe aquelas cadeirinhas que geralmente os idosos na cidade usam para ajudar a caminhada? Então, você tem que imaginar que tem um senhorzinho desse de 90 anos caminhando do seu lado aqui no carro, e você tem que conseguir andar com o seu carro mais devagar que ele. Ou seja, não é nem 1 por hora. É como se fosse um bebê engatinhando, literalmente. Pronto, é isso, um bebê engatinhando, na velocidade de uma criança engatinhando. Uma criança está nos seus primeiros engatinhamentos. Não é aquela criança que sai engatinhando igual um gato que sai correndo, não. Tá? Bem devagarzinho. Então, observa aí com os pedais. Ó, pisei no freio, soltei o freio de estacionamento, pisei na embreagem, coloquei a marcha ré e vou achar o ponto. Uma curiosidade aqui, ó, se eu der o ponto perigoso, ou seja, o ponto muito forte, tá tremendo bastante. A hora que eu solto, ele já começa a ganhar velocidade. Não é isso. Lembra que o conceito é devagarzinho. Então você vai dar o ponto da embreagem, vai dar uma tremidinha, tipo lá no ponto médio mais ou menos, vai soltar o freio. Ó, foi pra frente. Ele foi pra frente porque a soltada da embreagem não foi suficiente. Então eu solto mais um fiozinho. Agora ele começou a ir pra trás. Beleza. Agora aqui é o seguinte: se eu soltar um pouco mais, ele vai começar a ficar mais rápido. Ó, soltei quase nada, um fiozinho de cabelo, tá ganhando velocidade. Então eu piso um pouquinho, vou diminuindo, ó, vou pisando até ele ficar bem devagarzinho. E o seu objetivo é andar nessa velocidade assim, ó. Tá vendo? O carro tá quase parado, mas ele não está parado. E eu não tô usando freio. O meu pé do freio tá livre, 100% livre. Controle total de embreagem. Aí vamos deixar um pouquinho mais desafiante esse exercício. Você vai fazer o carro ficar parado nessa subida, sem usar o freio, só controlando a embreagem. Então aqui ele tá andando, significa que a embreagem está mais solta, ao ponto do motor ter força lá nas rodas. Vou tirar essa força, vou pisar um pouquinho na embreagem. Pisei. Tá parado. O meu pé do freio tá aqui em cima, ó. Tá parado. Vou pisar um pouquinho na embreagem. Agora ele tá indo devagarzinho pra frente,
como eu estou com a marcha ré engatado, é como se o motor fizesse força para frear o carro, porque o motor está engatado para ir para trás, né? Então se eu soltar um pouquinho aqui a embreagem, ó, ele freia. Se eu soltar mais um pouquinho, ele começa a vir para trás. Quando você ficar bom ou boa em conseguir controlar essa velocidade do carro a quase zero, quase parada, sem usar freio, só pela embreagem, aí o negócio vai começar a ficar pique motorista. Quais são os erros comuns aqui, ó? A pessoa solta, vê o carro ganhando velocidade. Ah, eu não tô soltando. Eu sei que você não tá soltando, mas o carro tá ganhando força. Então pisa um pouquinho, pisa, tá ficando rápido, ó. Tô pisando, tô tirando a força. Vou pisar tudo, até no fundo. Zerei a força, ó. A gravidade começa a puxar o carro pra frente. Vou fazer ele ficar parado, sem usar freio. Vou dar o ponto da embreagem. Ó, tá diminuindo. Diminuindo, ó. Vou tirar um pouquinho, senão ele vai começar a ir pra trás. Aí. Tá parado. Sem usar o freio. Entende? Vou deixar ele devagarzinho pra frente. Tudo sem usar acelerador. Ó, pisei um pouquinho, tirei a força, então deixei a gravidade puxar ele pra frente. Se eu pisar tudo, aí ele embala. Começa a ganhar velocidade. Vou dar uma freadinha. Beleza, de novo, ó. Dou o ponto, solto o freio, ele começou a ir pra frente, agora ele tá parado. Solto mais um pouquinho. Ó, tá andando. Tô mais devagar que o senhorzinho de 90 anos, sem usar freio. Qual é o erro das pessoas? As pessoas querem ter esse resultado soltando muito a embreagem, pisando no freio. Aí o carro morre. O carro não aguenta. Como ele está prestes a morrer, o freio, que é hidráulico, quando o motor para, o freio também para de funcionar, o hidráulico do freio. Então você tem perdas de freio momentâneas. Sabe, se você já fez isso, você vai saber do que eu estou falando. Quando você está soltando demais a embreagem e você está pisando no freio, chega um momento que o pedal do freio ele fica meio borrachudo, ele fica duro. É sinal que o motor está morrendo, você está escutando, você está percebendo que o motor está morrendo. E como ele está morrendo, é como se estivesse começando a falhar o freio. Então olha aqui, que coisa, né? Um mau controle de embreagem pode fazer você perder o freio do carro. Se ele estiver quase morrendo, morre, não morre, o freio funciona, não funciona. Entendeu? Então você tem que dar o ponto da embreagem, ó. Foi pra frente, o ponto não tava bom, solto mais. E quanto maior for a subida, aqui é uma subida bem forte, aqui é onde eu já estou. Ali mais pra frente fica mais forte ainda. Quanto maior a subida, mais soltar a embreagem eu vou precisar. Mais ponto de embreagem, o ponto da embreagem mais para cima eu vou ter que soltar para entregar mais força do motor para a roda, entende? Mas aí eu vou controlando, ó. Quero que ele vai devagarzinho. Vou fazer ele ficar parado, vou tirando a força, ó. Pronto, tá parado. Vou fazer ele andar de novo, devagarzinho, solta um pouquinho. É nisso que você tem que ficar bom. Controle, é assim que você ficar bom no controle de embreagem. Quando você ficar bom nisso, o resto é consequência, entende? Então você pode fazer isso de ré, do jeito que eu estou fazendo, e você pode fazer isso de frente. Eu aconselho que você faça primeiramente de ré, ou você pode fazer primeiramente com a primeira. Mas qual que é a diferença? Obviamente, além do carro estar indo para trás ou para frente, a diferença é que a ré, se você soltar um pouquinho mais a embreagem, vai ficar mais evidente para você que está errado, porque ele vai ganhar um pouco mais de velocidade quando você errar com a ré. Isso não é ruim, Michael? Não, isso não é ruim. Na verdade, isso é bom porque mostra para você que na realidade não é aquilo. A primeira, se você fizer isso com a primeira, pode ser que ela te engane, porque a primeira ela já vai devagarzinha demais. De repente, se você soltar a embreagem a mais do que deve,
Talvez ela não mostre para você que o carro está ganhando velocidade, porque a primeira não vai dar tanta velocidade quanto a ré dá. Então, aconselho que você faça com a ré. Se você quiser começar num passo mais iniciante do que isso, comece com a primeira, mas não deixe de fazer com a ré. Agora que eu estou numa subida bem forte, ó. Beleza, estou com a primeira. Vou aplicar o mesmo exercício, mesmo princípio. Vou dar o ponto fraquinho aqui, ó. Ponto fraco. Soltei o freio, o carro voltou para trás. Vou soltar mais a embreagem. Ponto médio. Já tá parado. Soltei o pé do freio. Vou soltar mais um pouquinho a embreagem. Ó, quero que ele vai a 1 por hora. É isso, ó. O mais devagar possível. Só pela embreagem. Não é usando freio. Beleza? Agora é o seguinte. Lembra que eu falei que esse controle da embreagem ele pode ser executado de duas formas diferentes? Sem aceleração ou com aceleração? Qual é a diferença na prática disso? Obviamente, além do acelerador. É o seguinte, vou usar a minha realidade como um exemplo para você aplicado. Na minha casa, quando eu vou estacionar o carro na garagem, do asfalto para a garagem, eu tenho um desnível enorme, muito grande. Ou seja, e eu tenho que colocar o carro de ré, porque cabe só o carro, então tem que pôr ele de ré, é mais fácil para sair depois que ele já está de frente para sair. Então, como eu coloco ele de ré e o desnível é muito grande, o desnível é tão grande que se eu for numa velocidade razoável, a frente do carro bate na calçada a hora que a frente vai subir em cima da calçada, bate na rua. Ou seja, o carro, ao mesmo tempo que ele precisa fazer muita força, essa muita força tem que ser muito bem controlada. Porque se eu não... Como que eu falo muita força? Estou dizendo que eu tenho que usar o acelerador naquela situação. Porque se eu não usar o acelerador para aquela situação onde o carro precisa de muita força, porque é a subida, só com a embreagem, duas coisas poderiam acontecer. O carro estaria muito mais perto, muito mais fácil de morrer, pela falta de força que o acelerador vai proporcionar para aquela situação. E se eu fosse depender só da embreagem, eu estaria judiando mais ainda do carro. Porque o que acontece? A injeção eletrônica do carro vai sempre tentar fazer o giro ficar ali no número 1, 1000 rotações por minuto. Se isso é complicado, eu posso descomplicar em um outro vídeo. Mas ele sempre vai tentar ficar a 1000. Quando você solta o ponto da embreagem e o carro diminui um pouquinho a rotação, o ponteiro diminui, a injeção eletrônica faz essa leitura e ele injeta um pouquinho de combustível a mais para tentar fazer aquela correção e fazer ele ficar no 1000 ali de novo. Então, se você for trabalhar só com a embreagem, é possível? É, mas você vai ter que dar um ponto perigoso. Você vai soltar, você vai ver que não é o suficiente. Você solta mais um pouquinho do ponto perigoso, aí o giro cai, a injeção eletrônica vai lá, faz a leitura, injeta um pouco mais de combustível. Você faz com que o sistema faça o seu trabalho de pisar no acelerador. E você vai repetindo o processo, solta mais um pouquinho da embreagem, aí vê se vai, solta o freio. Quando você soltou a embreagem, o carro viu que... O sistema viu que a rotação diminuiu, ele vai lá automaticamente, injeta um pouquinho de combustível para tentar corrigir. Então o carro vai acelerando aos poucos, sozinho, automático, conforme você vai soltando a embreagem, e ele vai tentando morrer. Quando ele tenta morrer, ele tenta corrigir. Só que essa correção só é possível se for em pequena escala. Se soltar tudo a embreagem, ele não vai acelerar ao ponto de não morrer, porque vai morrer de qualquer jeito, entende? Então, eu não judio demais do carro usando só a embreagem nesse caso. Nessa situação, o que eu faço? Aplico o mesmo princípio do controle da embreagem que a gente viu aqui nesse exercício com a aceleração. Então, por exemplo, eu vou manter o giro do carro aqui entre 2 e 3 mil giros e vou aplicar o mesmo conceito. Então, por exemplo, pisei no freio, soltei o freio de mão, pisei na embreagem, coloquei a primeira marcha,
vou dar o ponto da embreagem primeiro, para mim poder soltar o freio e o carro não ir para trás, né? Então eu dou o ponto da embreagem aqui primeiro, ó. Pronto. Agora o motor tá fazendo força para não deixar o carro ir para trás. Vamos ver se funciona. Ó, já tá indo para frente. Tá. Vou acelerar. Tô acelerando. E aplico o mesmo princípio, ó, com o acelerador. Faço ele andar 1 por hora. Só que acelerando, aplicando o mesmo princípio. Vou fazer ele ficar parado. Tá parado. Tô acelerando. Vou fazer ele andar, vou soltar um pouquinho. Isso pode ser feito de frente. Isso pode ser feito de ré. No caso, na minha situação, eu faço isso de ré todos os dias que eu tenho que colocar o carro na garagem. Ô Maico, mas isso não é perigoso, Maico? Acelerar e soltar a embreagem? É perigoso se você soltar toda a embreagem, ou se você se assustar e tirar o pé da embreagem. Aí o que você está fazendo? Como o carro é mecânico, ele não tem inteligência, ele não vai entender assim, ó. Ah, essa pessoa soltou a embreagem de uma vez porque ela assustou. Eu não vou entregar a força do motor para a roda. Não vou, né? Porque ela assustou, tadinho. Tadinho dele. O carro não tem essa inteligência. É mecânico. Se você soltar a embreagem, você vai entregar a força do carro, força do motor para a roda. Então, se você entende o princípio da embreagem, controla a embreagem, sabe controlar a embreagem, não tem problema algum utilizar o acelerador. O acelerador e a embreagem é como se fosse remédio. Quando a gente está doente, é bom tomar remédio? A palavra é depende, né? Se você estiver precisando, você toma. Agora, se você tomar, por exemplo, uma cartela de uma vez, é bom? Não, você vai morrer. A mesma coisa, você soltar a embreagem aqui de uma vez, no momento que você precisa só de um pouquinho da embreagem, você está entregando toda a força do motor para a roda. Então, o que eu aconselho? Controle a embreagem primeiramente em situações que você tenha uma boa margem para poder errar. Não que você vai errar, mas tipo, dê essa margem. Uma rua, né? Faz aqui o exercício. Aqui de repente, se eu fizer um erro, soltei a embreagem mais do que eu devo. Beleza, ele vai ganhar um pouquinho de velocidade. Soltei tudo já, ó. O carro já tá com velocidade suficiente. Mas não vou bater na parede. Não é igual colocar o carro na garagem, entendeu? Se errar, soltar mais no momento que não é para soltar. Eu tenho a garagem estreita, subida, tenho que pôr de ré e tem um carro lá atrás, um outro carro. Então, se eu não tiver esse controle da embreagem, eu subo de uma vez e bato no carro de trás. Entende? Então o princípio é esse. Você pode... Quando que eu uso a aceleração? Em situações que requerem um exagero de força. Então quer dizer que eu vou dar aceleração, ele vai ficar muito forte? Não é que ele vai ficar muito forte. A força que ele vai ter vai depender da embreagem que você vai trabalhar. A aceleração é só o suporte para que ele não morra caso você precise soltar um pouquinho mais a embreagem, para ele ter mais força. Caso você fizesse aquilo sem a aceleração, provavelmente ele iria morrer. Então, a aceleração em situações mais exageradas, situações corriqueiras, normal, pequenos desníveis, você nem precisa do acelerador. Você pode fazer somente controle da embreagem, mas por favor, não faça controle de embreagem usando o freio. Quando a pessoa solta a embreagem e pisa no freio, você tá pondo duas forças contrárias para brigar. Você tá pondo o motor que quer que o carro anda, brigando para fazer força para ele andar, e o freio fazendo o carro frear. Então o carro, sabe, parte dele quer ir, parte dele quer ficar. Então você começa a desgastar tudo, judiar do carro, o carro desgasta a embreagem, o carro morre. Ele tá dando sinais para você, tá trepidando demais porque você tá fazendo errado. Então se você tem medo, Mike, eu uso freio porque eu tenho medo. Tem medo? Faz assim, ó. Ao invés de você pisar no freio, pisa na embreagem.
pisa, mas pisa no pedal certo, não pisa no pedal errado. Se você tá com medo é porque ele tá indo forte demais. Se ele tá indo forte demais, não é no freio. Você tem que tirar a força do motor, pisar na embreagem. Aí o negócio vai funcionar, entende? Saca que na embreagem é onde você controla a força do carro. A única situação que você tem que usar o freio para controlar a velocidade do carro é numa descida. Imagina que eu tô aqui na descida, ó. Imagina não, eu tô numa subida, a bunda do carro tá lá para baixo. Imagina que eu queira dar ré. Eu não precisaria colocar a ré aqui, dar o ponto da embreagem e vir, ó. Tô com o carro no ponto morto, soltei o freio de mão, tô pisando no freio, vou soltar o freio de levinho, ó. Não tô usando o motor, não tô usando. É só a própria gravidade do carro. Aqui sim. Imagina que eu tivesse parado aqui, eu tivesse com a ré engatada. Tô com a ré engatada agora. Preciso soltar a embreagem para fazer o motor fazer força para ir para trás? Não, mantém com a embreagem pressionada, ó, e vem soltando só o freio. Tá. Aí você controla usando o freio, mas não estou usando força do motor, não estou usando a embreagem. Você não põe forças opostas para brigar entre si. Ou você quer que o carro vá para frente, ou você não quer que o carro anda. Ou você controla a embreagem, ou você freia. Freio. Ah, então toda vez que eu for controlar a embreagem, eu nunca mais vou usar o freio. Você só vai usar o freio na hora que você for parar o carro, né? Fez o controle, tudo bonitinho. Agora eu vou parar o carro, mas piso só na embreagem? Não, aí você quer parar. Você pisa na embreagem, usa o freio para parar o carro. Lembra que o freio foi feito para parar o carro, não para controlar enquanto você está fazendo força com a embreagem do carro para o carro ir para frente. Muita gente reprova em exame prático por causa disso. E pior, tem profissional que ensina exatamente isso que eu tô falando para você não fazer. Tem profissional que ensina você a soltar demais a embreagem, profissional, né? Ensina a soltar demais a embreagem e controlar no freio. Ó, não tira o pé do freio, hein? Pé no freio, fica freando, freia mais, o carro morre. Blá, blá. Ah, freou muito, né? Não é freou muito. A embreagem está solta demais e está usando o freio onde não deveria. Beleza? Fez sentido? Se essa aula gerou valor para você, se entregou um conteúdo especial, que clareou, que descomplicou, fez as coisas fazerem mais sentido para você, dá o seu like. Não esquece de ir lá na parte dos comentários e comentar lá o que é que você acha muito complicado. Além disso, que já não deve ser mais complicado, porque eu acabei de descomplicar para você, que você gostaria que eu descomplicasse mais ainda para você. Coloca lá nos comentários. Quem sabe o seu comentário não se transforma em um vídeo aqui do nosso Descomplicando. Eu agradeço a sua audiência e muito obrigado. Deixa o seu like, me segue lá no Instagram também, para que você não perca nenhum dos conteúdos que a gente produz. Eu produzo aqui com o maior carinho, com a maior atenção para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!